Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast dos filmes e pipocas. Eu sou Abel Oliveira e hoje tenho na minha presença todos os painelistas, começando por Guilherme Mesquita. Boa noite. Luís Forte. Olá. Rui Ribeiro. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Eduardo Faria. Olá, boa noite. E Lucas Moreira e Silva. Olá, boa noite a todos. Olá a todos. Hoje é um programa especial, é o nosso programa especial Natal. Aliás, se tudo correr bem, estará a ouvir-nos no dia de Natal, feriado. E para quem não festeja o Natal é o Hanukkah. Exatamente. Por isso, como não poderia deixar de ser, nós escolhemos um filme especial para esta ocasião, que é o Sozinho em Casa. É o Sozinho em Casa, por isso que é um filme de 1990, que é realizado pelo Chris Columbus, e vou passar a ler a sinopse do IMDb. Um desordeiro de 8 anos deve proteger a sua casa de um par de ladrões quando ele é acidentalmente deixado sozinho em casa pela sua família durante as férias de Natal. Esta é a sinopse que está disponível. Guilherme, o que é que achaste do filme? Eu gostei muito do filme, achei que o filme era uma crítica social muito forte e sinto que é por isso que passa todos os natais em casa de tanta gente. Muito bem. Lucas Moreira e Silva, o que é que achaste do filme? Eu achei excelente e eu acho que me ensinou muitos truques para me fazer caso alguém tente entrar na minha casa, um assaltante, assim. Exato. Se aparecer ladrão já sabes o que é que tens de fazer, Já não é? sei o que fazer. Luís Forte, o que é que achaste do Sozinho em Casa? Eu adorei o filme, adorei a semiótica toda do filme, do início ao fim, e ainda hoje tenho aquele desejo de ser o miúdo que fica sozinho em casa de Natal. Exato. Tu esperas que te esqueçam de ti. Espero É? mesmo, faço por isso, mas... Não, bom indo que eu já lá vou ter, né? Exato. Eu ando a tentar Depois desde metes-te nas drogas também. Uma coisa muito fixe do Sozinho em Casa é que deixa o miúdo em casa 3 vezes, não é? O mesmo, e a Segurança Social nunca tira aquele filho à mãe. É sim, senhora. Eu acho que tira, porque no quarto já não é ele. Pois é, tens razão. Sabes que conheço casos de pessoas que aconteceu isso, perderam os filhos numa estação de serviço, por isso, quer dizer, se aconteceu na realidade... Já agora, Eduardo, o que é que achaste do filme? Eu gostei muito do filme, é um filme que faz parte da minha infância e foi fixe ver outra vez o filme para este episódio, porque agora, depois de crescido, tenho outro olhar sobre o filme, gostei muito. Muito bem. Gigi Ribeiro, o que é que achaste do filme? É aquele filme que cheira a Natal, aquele filme que passa todos os Natais e que uma pessoa adora. Cheira a Natal. Mas agora fora de brincadeiras, o Joe Pesci neste filme é fabuloso. O Joe Pesci, Muito bem. O Joe Pesci é fabuloso, podes deixar por aí, não é? Muito bem. Quanto a mim, eu acho que o filme é uma merda. Prus. Oi, galera. Sabem o que está acontecendo? Não sabem? Eu vou explicar. Carrega Papai Noel. Bem-vindos ao Popcast especial de Natal. Boas festas para todos. Pronto. Agora, a sério, iremos falar do filme Mary and Max, que é um filme de 2009, que é escrito e realizado pelo australiano Adam Elliott, e a sinopse reza assim. Um conto de amizade entre dois amigos improváveis, Mary, uma menina de 8 anos solitária que vive nos subúrbios de Melbourne, e Max, um homem obeso de 44 anos que vive em Nova York. E agora sim, vamos às primeiras impressões. Guilherme, o que é que achaste do Mary and Max? Eu adorei este filme. Eu já tinha visto uma obra deste criador, do Adam Elliott, nas Curtas de Vila do Conde, o Eddie Biscuit, que gostei muito. Por isso já sabia que ia entrar neste filme e ia gostar dele. Já tinhas visto? Desculpa, já tinhas visto antes Não, antes do podcast não tinha visto. Sim, ok. Tinha visto uma curta do mesmo criador, a mais recente. Certo. E eu acho que há muitos filmes de carne e osso que são um bocado plásticos.
E é engraçado quanto um filme plástico, de plasticina, é carne e osso nas emoções e nas coisas que aborda. É muito interessante. E eu gostei muito. E pronto, é isso. Muito bem. Lucas Moreira e Silva, o que é que achaste do filme? Eu gostei da Mary, eu gostei do Max, mas eu não gostei do E. Esse é o tipo de humor que eu fiquei o dia inteiro a planear. Isto não me entende o dia todo, não foi, Lucas? Não, eu gostei do filme, eu achei um bom filme. Não dá para recuperar. Não dá. Não, Lucas, podes sair, faça o favor. Não, diz lá. Eu gostei do filme, acho que é uma boa história sobre... Para quem sofre de algumas coisas que os personagens sofrem, de problemas de autoestima e coisas assim. Mas eu tenho problemas com o filme. Tenho alguns problemas grandes até com o filme. Que irás desenvolver depois, certo? Tu tens problemas e ponto, não é, Lucas? Ok, exato. Luís Forte, o que é que achaste do filme? Sim, eu gostei do filme, gostei bastante do filme, achei bastante interessante, até apesar de partir de premissas assim meio estranhas e até agressivas. E acho que disfarça bem isso e acho que consegue um bom resultado, no geral. Muito bem. Ribeiro, é a tua vez. Eu achei muito interessante o tipo de história para um filme de animação. E posso resumir a minha experiência do filme como adorei, não gostei, acho que gostei. Pronto. Muito mais esclarecido. Ok, certo. Mas isso foi ao longo do tempo em que foste ver o filme, era isso que estavas a pensar? Ou seja, acabaste com o como? Acho que gostei. Foi a chamada descrição a 3 atos, com o final incerto. Certo, muito bem. Eduardo. Eu gostei muito do filme. Era um filme que já tinha pensado sugerir para o podcast há algum tempo e felizmente acabamos por escolhê-lo na altura do Natal, e acho que calhou bem nesta altura, porque é um filme que fala sobretudo de solidão. E esta altura de Natal parece que é uma altura em que custa mais estar só do que em qualquer outra altura do ano. Aliás, até parece que é quase proibido estar só, não é? Porque a família e tudo parece que nos é impingido à força, e achei fixe ter calhado este filme neste episódio precisamente por causa disso, porque fala de um tema que me parece muito importante falarmos aqui. Muito bem. Quanto a mim, eu também adorei o filme está muito bom. Ficou a ser um dos meus filmes favoritos de animação. Concordo com o Gui que diz, acho que foi o Guilherme, que disse que sendo um filme de animação é muito mais humano que muitos filmes com pessoas reais, digamos, que se vê por aí. Tem temáticas espetaculares, os atores, as interpretações, neste caso que são apenas vocais, na minha opinião estão brilhantes, principalmente o Max, que é o Philip Seymour Hoffman, não é? Que já morreu. Por isso, adorei o filme, acho que está muito bom. Não encontrei, há muitos poucos pontos negativos que eu tenha visto no filme, por isso a experiência foi muito, muito boa. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa antes de passarmos aos spoilers. Estou a ver que não. Por isso, vamos então passar à parte dos spoilers. Cuidado que tem spoiler. Ok, estamos aqui na parte de spoilers sobre o filme Mary and Max. Lucas, tu disseste que tinhas problemas, então conta lá os problemas que tu tens. Tem problemas, mas antes de falar neles, eu estava muito curioso para saber a opinião de um dos participantes aqui do podcast, que era o DJ Ribeiro. Porque esse filme me lembrou muito um filme que eu sei que o DJ Ribeiro tem uma atenção especial, que é o Amélie. Me pareceu muito Amélie animado. O quê? E para nossos ouvintes que não sabem, só uma coisa que o DJ Ribeiro detesta mais que o Amélie, que é o Black Eyed Peas.
certo? E eu não sei, eu achei um pouco naquela vibe. Agora, outro problema que eu tive com o filme foi porque eu, no início, quando começou com a narração, a falar Mary é uma jovem, blá, blá, me pareceu um filme para crianças, mas que lidasse assim com assuntos sérios. Depois, durante o filme, foi passando e a coisa foi ficando mais dark, e eu reparei, não, isso não é uma animação infantil, isso é um filme adulto. Mas o que me deu confusão foi, é um filme adulto, é uma animação adulta, mas usa uma linguagem extremamente infantil, sabe? Isso me deu uma confusão, essa linguagem de brincadeiras e um narrador e... Sabe, por exemplo, há um filme que o Abel também nós conversamos, que é o Anomalisa, que é uma animação e é adulto, e trata como adultos, personagens, todo mundo fala como adulto. Aqui não, aqui é uma animação adulta, mas os personagens são muito infantilizados, e isso me deu um pouco de confusão no filme. Eu queria só dizer uma cena, só uma nota antes de avançarmos nisto, para relembrar que o filme é sobre uma história verídica. Verídica, não é? Pronto, e isso não que estás a dizer... Não é bem verdade, porque eu andei a ler... O realizador do filme trocou correspondência durante bastante tempo com um nova-iorquino que sofria de Asperger. Pois foi isso. E foi isso que levou a escrever o filme. É baseado, não retrata fielmente a história, mas é baseado numa história mais ou menos verídica. Aquilo que eu penso perceber daquilo que tu disseste, Lucas, e até concordo em certa parte, mas eu acho que esse discurso também provém muito das personagens, tendo em conta que e das cartas que elas trocam uma com a outra, porque o discurso delas é de uma criança com um adulto com síndrome de Asperger, e eu acho que vem daí esse tipo de discurso, esse tipo de até de humor, de um humor à volta dessa inocência ou dessa ingenuidade, exatamente. Pelo menos foi o que eu senti. Opa, eu não sei se concordo muito com isso a dizer que é um Amélie animado, porque olha, eu sou-vos muito sincero, eu sei que aqui o arqui-inimigo do Amélie é o Ribeiro, mas eu também não acho o Amélie um filme nada de extraordinário. E ao contrário deste, porque eu sinceramente nem me lembro o que é que se passa no Amélie, já vi o filme. Não, o que me lembrou muito o Amélie é a forma que descreve personagens através dos objetos em que as pessoas têm, do que as pessoas tipo são reconhecidas pelo que tem tal... porque o pai dela o pai dela durante o filme inteiro é descrito através de objetos. Ele compra coisa lá na areia para tentar encontrar ouro. Lucas, as pessoas não são um bocado assim também. Mas eu não gosto desse tipo de descrição, eu acho muito fraco. Lá está, mas pronto, o que tu achas, o que para ti é um ponto negativo, para mim acho que é um ponto positivo, porque é fácil, pronto, fazer um filme dark e andar sempre ali no dark, porque de facto o filme é potente, tem uma temática muito, muito complicada. O Anomalisa, tu deste o exemplo do Anomalisa, que é um filme brilhante, que eu acho que é um filme espetacular, mas acabei por gostar mais deste, porque de facto ele brinca um bocado com essa cena, que é muito infantil até não ser, não é? E isso é que eu acho espetacular. Tu vês o mundo todo pelos pontos de vista daquelas personagens. Tu vês o sítio onde ela está, na Austrália, e a família dela, pelos olhos dela. Assim como vês Nova Iorque pelos olhos dele, não é? Espetacular, sim. E de repente o pai é descrito pela taxidermia e... Mas eu concordo com essa narração através deles, por ela ser uma miúda e pelo gajo ter a doença. Mas eu acho que muito parte do filme é a narração. É muito narrado o filme. E aí também é essa linguagem. Eu digo, com o espectador, a forma que trata o espectador também é essa dessa maneira infantil. E isso eu achei até um pouco incômodo, porque algumas coisas no filme são um pouco bizarras. E eu me senti meio enjoado vendo isso. Mas estás a pensar assim em algum exemplo? Estás a pensar em alguma espinha encravada? Podes Sim, tenho. Não, eu acho que o conceito do filme, a pura sinopse já é um bocado estranha, né? Uma miúda...
Se fosse na vida real uma miúda a trocar cartas com um velho e falarem coisas sobre sexo e trocarem fotos um com o outro, convenhamos, não é uma coisa muito normal Lucas, mas repara, aquilo que o Eduardo falou há bocado é que ele não é propriamente uma pessoa de 50 anos. Mas se fosse na vida mas se fosse um filme, isso não seria tratado bem assim. Ele é uma pessoa com síndrome de Asperger, tem muitos problemas de socializar. Mas, por exemplo, a cena em que a mãe dela pega a carta dele e rasga e põe no lixo, eu concordei com a mãe dela. Eu pensei, eu acho que não é bom essa criança ter essa conversa com esse... E o filme mostrou que tem noção disso. Mas eu não acredito. Eu não acredito que na vida real um homem trocaria cartas com uma menina durante anos, viria ela crescer e não estaria com nenhum estímulo. Lolita. Eu acho muito difícil. Lucas, eu não concordo com isso. Isto é um filme. Eu acho que é um mundo de pen friends. Porque eu tô tratando o filme de forma adulta, já que resolvimos que ele é um filme para adulto. Então mas ainda assim é um filme, ok? E eu acho muito... Mas o que o Eduardo tinha me perguntado se eu tinha alguma coisa encravada... Tens algum exemplo? Sim, que eu acho que assim, a gota d'água pra mim foi a cena em que ela tá pra cometer suicídio. Que, tipo, além de ter se drogado com aqueles comprimidos e tá com uma corda em volta do pescoço, a minha pergunta era necessário mostrar um feto dentro da barriga dela? Sabe, esse tipo de coisa me deixou meio... Mas isso não é um exemplo daquilo que estavas a dizer, não é? Não, mas o filme tem coisas assim que eu acho creepy. Mas isso, eu estava a perguntar em relação... A espinha era em relação à tal infantilização do público que estavas a falar há bocado. Mas um filme que tá tratando, que tá usando uma linguagem tão infantil e de repente mostra coisas assim, eu acho meio estranho. Sabe? Eu vou acho que esse contraste é fixe, Lucas. Me senti meio sujo. Eu gostei também desse contraste. Talvez. Na minha opinião, antes de mais, posso ligar os meus fones? Já não vão falar mais desse filme e dessa banda? É seguro? Já posso? É seguro. Pronto, é que começou a dor a cabeça, eu tive que desligar. Então, eu estava a dizer, o filme, acho que o tom dele, acho que é demasiado emo, estás a ver? Acho que é assim, demasiado... ali é um gótico esquisito, é assim muito... não achei. Como é que eu ia dizer? Chega a um ponto que aquilo satura-me um bocado. É por isso que eu disse que adorei a entrada no filme. Achei fabuloso. O que é que vai sair daqui? E depois acabo por estar ali tempos e tempos à espera que aconteça algo de diferente, algo que não seja super depressivo, e cada vez mais é o que acontece. A mim foi ao contrário. Então ele e aquele final, e tudo, mas aquele final, ainda por cima, mais desnecessário, não é? Que é chegar ali com o bebê nas costas e depois entra. Pois era casa, preciso. O gajo está morto no sofá. Era preciso ela encontrar o corpo com a criança. É tão creepy tipo ridículo. Mas qual é o problema? Estas coisas negras, estas coisas pessimistas, são basicamente uma cor da qual o artista se usa. Mas é muito repetitivo. Usa para pintar uma coisa. Mas é muito repetitivo. Como se, há filmes que são excessivamente cómicos. Mas este é o seu inverso, é o seu antagonista. É uma coisa natural, tem que haver um para o outro também fazer sentido. Não, o criador referiu que gosta muito de... os filmes dele são negros, os filmes dele são pessimistas, são tristes, porque sem isso, a parte clara, a parte jovial, a parte mais leve, não tem razão de ser. Ou melhor, pode existir, mas não tem esse contraste que a vida tem. E todos estes temas fortes, este isolamento, esta obesidade, o suicídio, todas estas coisas horríveis. Sempre que o meu irmão passava pela sala quando eu estava a ver o filme, via uma cena horrível na televisão e perguntou-me: que raio é que estás a ver? É terrível, meu. O filme é terrível nesse aspecto. Ou é o peixe, ou é o Henrique, não sei quantos, aí pelo cano abaixo, ou é ela a tentar suicidar-se. Ou é... O filme é de 2009, coisas mas horríveis. parece dos anos 90, meu. Aquilo é terrível. Só falta haver a guerra nuclear e mais sei lá o quê. Fome em África, se calhar. Certo, mas como há comédias em que é tudo a rir, há cenas que fazem... eu não vou por aí. Mas lá está, mas é o mesmo problema, é o mesmo problema que existe com esse tipo de comédias. Eu queria só salientar uma coisa. Mas aqui há contraponto, eu acho que é. O Lucas começou este episódio por dizer, criticar o filme
perguntando ao Ribeiro porque achava o filme parecido com o Amélie. E Pronto, ao vou desligar contrário os do Amélie, que era um filme totalmente uplifting, que é sempre há coisas que correm mal, mas tudo corre bem, a vida resolve-se toda. Pois E é. este é precisamente o oposto. E achei engraçado o Lucas puxar esse filme, porque na minha visão este é precisamente o oposto do Amélie, na medida em que, em vez de tudo se resolver, as coisas correm mal, as coisas são más e correm mal e vai continuar e acabam mal. Pronto, é a vida é triste, meu. Mas acharam ao longo do filme, achaste que fosse um filme depressivo do início ao fim? Eu não achei depressivo. Não eu achei até depressivo. aquele contraste, estávamos a falar do narrador, meio infantil, meio buscar a ingenuidade das personagens, com a brutalidade que é realmente o filme. Eu até achei com um certo humor. Eu achei piada o filme quase todo. Ver os pormenores engraçados na vida daquelas duas pessoas que no fundo com aquela, se ajudam aquele uma à outra a contraste aguentar de aquilo. Exatamente. Eu achei o início fabuloso por causa disso, lá está, desses pormenores e no fundo de haver ali quase um escape, que ela tenta arranjar um escape para a situação dela. Mas depois chega um ponto que aquilo esquece. Para mim, o ponto orgásmico de enjoyment do filme foi quase o final, na cena em que já falaram aqui, que é a cena do suicídio, da tentativa de suicídio. Sim. Que é quando eles põem aquela música do Que Será Será, não é? Sim. E que acho que resume o caralho do filme e de forma brilhante, que é, há pessoas que por muito que tentem, por muito que façam, por muito inteligentes que sejam, a vida deles está fodida e vai ser fodida e vão acabar fodidos. Claro. Porque tudo influencia a forma, o local onde nasceste, as pessoas com quem rodeaste. Ela casa com um homossexual que depois foge, vai para não sei de onde. Percebes? Tudo corre mal àquela pessoa. E isto de facto acontece na vida real. E acho que é fixe. Temos num filme de animação que tem uma linguagem infantil, mas que obviamente não é um filme infantil, que isto acontecer. E a cena quando há uma parte na música que diz quando era pequenina, não é? Perguntei à minha mãe o que é que ia ser quando for grande, uma cena assim qualquer de género, e ela, não te preocupes com isso, o que será, será. E neste caso, tu olhas, o que será, será, é que a vida daquela personagem que tu acompanhas, ainda por cima que tu acompanhas desde criança, e que tu vês que tinha muitos ingredientes, não é, da pessoa dela, que faziam com que ela pudesse ser uma pessoa de sucesso, feliz, seja o que for. E de facto lançou um livro, essas coisas todas. E tudo faz... Tudo ao lixo, não é? Exatamente, e tudo descamba, meu. Eu acho isso fixe, meu. Eu acho que os filmes não têm que ser só olha, é fixe, é felicidade e tal. O auge para mim é uma merda, meu. O auge para mim é esse, que é quando ela consegue chegar lá, quando tudo se compõe, ela já tem um filho, já está tudo pronto, ela já está arrumada, consegue juntar dinheiro para ir a Nova Iorque visitar aquela pessoa que a acompanhou durante aquele tempo todo, e quando chega lá ele está morto. E o momento mais bruto para mim ainda é quando ela chega lá e ainda pousa a mão em cima dele, em cima do cadáver, não é? Exato. Cadáver, não é? Eu acho o filme demasiado caricato. Acho que o filme é um bocado, acaba por ser um bocado uma hipérbole de tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, ela tanto consegue de repente um auge na carreira dela académica, que até ela publica um estudo incrível sobre Asperger, e depois de repente descamba tudo e o marido até era gay, não sei o quê. Se tu fores a ver, esse auge vai no ponto, esse auge se calhar vai no ponto em que ela está mais afastada do gajo, em que ela começa a resolver a vida dela social. Ribeiro, de repente quando perde o gajo volta tudo abaixo. Eu não te quero estar a dar exemplos, mas há coisas, eu já vi coisas acontecerem muito mais recambulescas do que isto. E sendo episódio de Natal, eu posso dar alguns exemplos. Eu conheço pessoas que faleceram, já ouvi histórias, por cair do carro, ou sair do carro e partir a bacia. Assim, eu também já vi o Forrest Gump, que é sobre um gajo que tem um problema mental e depois é brilhante, tipo a vida dele, não é? Mas
Pá, o acaso... Custa-me a crer, percebes? Tanto um como o outro. Nós temos... Essa é que é a realidade, e eu acho que isso é que é brilhante no filme. Por 2 motivos. Mostrar esse estado de espírito daquelas pessoas, que é extremamente só, e que a única coisa que os acaba por salvar dessa solidão é um ou outro. É aquele acaso de se encontrarem por carta. Porque se ela se calhar tivesse mandado a carta para outra pessoa, ele continuava sozinho. E ela também, porque não sabes se é essa outra pessoa. É porque ainda assim manda uma mensagem positiva ao filme no final. Exato. Ainda assim o filme tem uma mensagem positiva. Como sobreviver no caos, como te aguentares à tona numa tempestade tão terrível como aquela. Não é? E é isso que eu achei brilhante no filme. Porque estes acasos, esses acasos assim terríveis de quase irónicos acontecem. Mas eu no início do filme, senti mais isso que estavas a dizer da solidão, e depois gradualmente aquilo começou-se a tornar doença mental, tanto de um como do outro, até ao final. Foi por aí que eu comecei, como eu disse, adorei. Não gostei. Eu não tinha doença mental. Acho que gostei. Essa parte. Então, porquê que achaste que gostaste no fim? Pois. Porque depois estive a digerir aquilo tudo. Vou guardar para as pipocas. Ok. Para mim foi um pouco diferente. Para mim foi a partir da metade. Ali, o último terço foi o que eu achei melhor do filme. Depois, quando ela cresce, que eu comecei a gostar do filme. Porque já não era uma criança e daí aquilo já não estava dando tanta impressão para mim. Fazia-te confusão ela falar por carta com o gajo, não é? Exato, um pouco. Mas deixa só, eu só queria, como eu trouxe aqui a cena do Amélie, e eu acho que muita gente não entendeu porque que eu trouxe, só deixa eu esclarecer isso para movermos. Eu só queria comparar. Eu acho que é um filme diferente, como o Eduardo falou, um é positivo e o outro negativo. Eu só achei parecido a forma em ser uma personagem, uma gaja, uma menina que é inocente, que nem a outra, que não sabe coisas assim simples da vida, e a forma em que escreve os personagens através do... É cartunesco, não é? Do que eles... Do doce em que eles gostam, da roupa em que eles vestem, Lucas, mas eu não podia discordar mais contigo a respeito disso. Porque nós somos aquilo que fazemos, aquilo que comemos, aquilo que... Mas eu acho que o filme enche de detalhes que não servem pra... Tipo, isso tem lá um mimo, tem um mimo que morre, não sei como, cai uma coisa em cima dele. Um ar-condicionado. Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com... É só para... Lucas, aquilo que estás a dizer que não gostas, eu para mim, na minha opinião, é a riqueza da descrição. Yeah. Eu não gosto, é ironia. O Ribeiro falou antes do Forrest Gump, e tanto o Forrest Gump quanto o Benjamin Button, sabe? Vocês viram, né? O Benjamin Button foi escrito pelo mesmo gajo que escreveu o Forrest Gump. E os dois filmes são meio parecidos, que são uma vida longa. É bigger than life, né? É, exatamente. E também é esse mesmo tipo de coisa, que é ir através de detalhes. O Benjamin Button é adaptado de um livro, atenção. Sim, mas o livro não tem nada a ver com o filme. O filme é escrito pelo gajo do... Sim. Mas isso de descrever as pessoas pelas ações e pelos hábitos, eu até acho mais interessante, e até porque é um bocado aquilo que acontece no dia-a-dia. Aliás, nós normalmente no dia-a-dia resumimos as pessoas, o que são as pessoas, ao que é que elas fazem na vida profissional. E eu, já na primeira vez, já nem é as primeiras pessoas com quem eu falo disto, e isto está mais que falado, mas eu próprio reparo que começo a encontrar alguns colegas de escola que já não vi há muito tempo, e a primeira coisa que eu pergunto é então, o que é feito de ti? E vai sempre dar, ou estou a estudar, ou estou a trabalhar em sítio X, e tu, estás a perceber? E é isto que nós acabamos por achar que nos define. Pá, ali ainda assim vai buscar um bocadinho mais longe, não é? Vai buscar a taxidermia, porque é pelos olhos da criança o que é que define o pai e o que é que define a mãe. A bebida, ainda assim tão bem... Os personagens refugiam-se. Ainda assim, os personagens refugiam-se nesses vícios, nesses pequenos problemas que elas têm, nesses pequenos remédios, nos hobbies. As personagens usam isso como... é o mundo delas. A personalidade delas está revestida com essas coisas. E isso constrói uma história. Forte. Diz coisas. O que é que gostaste assim mesmo muito do filme? Tens estado ausente, nós sentimos a tua falsa forte.
Precisamos de te ouvir. O que é que eu gostei muito do filme? Se quiseres dizer, se não quiseres, pode guardar para ti. Assim de repente, não teve assim um ponto alto. Lá está, o ponto alto, como eu estava a dizer, quando ela chega lá à casa do gajo, finalmente, e aí toca no cadáver, aí eu senti que para mim foi aquele ponto que é mesmo agressivo. Toca no cadáver com um bebê às costas. Mas eu percebo, porque ela... Lá está, é o único Ele está a olhar ponto. para as cartas, não é? É o E único depois? ponto em que ela consegue... Ela é guiada por ele toda a vida. E é o único ponto em que ela consegue ter um contacto físico com o gajo. E, apesar de ser Não é nojento isso, não é creepy. Não, é lindo, meu. Lucas, tu É és o lindo. mais, tu és o mais creepy de nós fantástico. todos, meu. E ficaste impressionado com isso. É fantástico que ela tenha um contato humano ao tocar Meu, no Oh, cadáver. Lucas, Eu pensei é o exatamente amigo, nisso. eles são amigos. Lucas, espera lá. Mas tu nunca viste uma mulher ou uma criança, ou uma criança não, mas um filho ou um pai a tocar num filho No velório. num velório, nunca viste isso? Nunca viste uma mulher beijar o marido morto no velório ou ao contrário? Nunca viste nunca viste ninguém tocar no morto? Tu nunca tocaste no morto, Lucas? Eu percebo que lhe faz confusão. Eu também nunca toquei. Tu depois de fazer. Eu nunca toquei no morto. Nos Eu mortos, já- ou eu já vi. Mas já viste muita gente tocar em mortos, não? Sim. Pois, meu, é uma coisa normal, meu. O que lhe fez confusão no início, que é uma criança de 8 anos a escrever para um velho, não é? E a falar com o velho e a ter conversas, sobretudo com um velho que ela não conhece lá nenhum, que é o que faz confusão ao Lucas. E eu percebo que depois que chega ao fim, que ela vai lá, beija o cadáver dele e lhe toca, que lhe faça uma confusão do caraças, meu. E a mim também faz confusão. Se vocês me dissessem que o realizador desse filme foi preso por andar nu na rua, eu diria, com certeza. Com certeza. Tu és doente, Lucas. Tu não tens coração. É isso que nós aprendemos. Tu é que és de plasticina, não é nem Sabes, a Mary Gui? nem o Max. Ok, mas És tu. isto é engraçado porque eu achava que o Lucas se ia dar bem com este filme, porque o Eu Lucas também, meu. não gosta de pessoas felizes, o Lucas Pois não é, gosta de pois é. pessoas... Eu gostava E de aquilo são imaginar das pessoas- o realizador Quando ouvir Não, este mas podcast eu gostei sentado no do sofá e a filme. comer cachorros de chocolate. Estás a ver? Eu gostava de imaginá-lo assim. Mas depois de tu teres sugerido o Bug e dizeres que o Bug é uma comédia, é o teu estilo de humor, meu, eu nunca pensei que tu fosse achar isso, daquela cena final. Este filme Não, é tipo Natal para ti, meu. Exatamente. A ideia é essa. Não, eu gostei da carga dramática, eu gostei da depressão do filme. O que me faz confusão... Tu gostaste. Adorei. É incrível. Pronto, então já é normal. Okay, O que me dá a impressão é isso ser misturado com a linguagem infantil. E com a... Não. Falar Tu de queixaste- peixes. Tu queixaste de dela peixes tocar na mão e do de- morto. Tu queixaste dela tocar na mão do morto. Não também. desconverses. Mas eu me queixei disso pela forma infantil que está retratado. Se fosse sério, não me daria impressão. Mas essa cena é Me dá infantil. a impressão do quão... de ter um bebê Eu não achei ali essa junto cena com infantil. ela. Acho que é a cena mais adulta do filme. Eu acho que o filme é caricato, não é bem infantil, é caricato. Tu nunca sentes, às vezes, que no dia a dia, quando falas com outras pessoas, Elas estão mortas. que há coisas muito sérias, há coisas muito tristes que são descritas através do humor, através de uma pequena inocência, através de um trocadilho qualquer, ou de uma coisa, uma incompreensãozinha qualquer. É que eu reconheço isso muitas vezes, eu vejo isso muitas vezes. E isso tem isso tem um certo valor, isso é de ouro, isso é Claro. uma descrição do dia-a-dia e da cabeça das pessoas muito difícil de fazer. Isso é escrita da melhor. Claro. Porque o negrume da vida, não é mais fácil fácil. de escrever. Não é. Não, mas é mais fácil de escreveres assentando... Descrever Exato, como um descrever a bloco de doença. carvão. Claro, Um bloco de carvão é um bloco de carvão. Mas como ver aquilo através dos olhos de uma criança ou de uma pessoa que tem estes problemas todos que este sujeito tem? E depois, a seriedade, tu falas na seriedade. E eu pergunto-te, não achas que este ator interpretou de forma séria, de forma bastante trabalhada, um judeu que vive em Nova Iorque com síndrome de Asperger? Eu acho que foi sério. Eu acho que foi super sério. Acho que foi mais sério que muitas das coisas que são sérias. Percebes? Pois, ele sentiu que foi. Ele sentiu que não bateu a cara com a careta no sentido em que o filme, a história em si é super depressiva, mas o filme não é.
Eu acho que Pois foi é isto isso. que lhe fez, que está a fazer alguma confusão. Porque Eu estou confuzzled. Exatamente. Ficaste confuzzled. outra coisa que eu Exatamente. achei era em relação aos objetivos de vida do Max. Achei deliciosa também esse pormenor. E lá está, apesar de tudo, ainda vem um bocadinho na onda daquilo que estávamos a falar há bocado. Que ele se define com aqueles objetivos, não é? É super simples, é chocolate. Já não me lembro. Um amigo. É um amigo, ter um amigo e a coleção dos nobletes, não é? Pá, E isto fala feliz, são meu. objetivos Ele de ganha a quem? lotaria São objetivos de quem? de uma criança. De uma criança, meu. São objetivos de uma criança, são objetivos do Max, mas objetivos de uma criança. Ele quer é ser compreendido. Pá, quer e ele ser finalmente compreendido. encontra numa rapariga de 8 anos. Pá, eu percebo que o único problema é ele ser um velho Não, eu acho de 40 anos. Hoje em dia nós temos muito preconceito relativamente a isso. Hoje em dia nós estamos muito cínicos. Pois As é notícias- isso, não As é? notícias isso, mostram meu. coisas muito más e acontecem coisas horríveis todos os dias. Exato. E nós estamos sempre a ver as coisas horríveis. Exatamente, um Mas homem de as 50 coisas anos não boas- pode ser amigo de uma miúda de Caramba, e de o 8. avô? Não pode, não pode. E uma miúda que passa o tempo todo com o avô, ou com um tio, ou com um tio-avô, ou qualquer coisa. Isso acontece muitas vezes e são coisas lindas, são relações que são importantes na vida de uma pessoa, Gui, que claro. constroem as personalidades. Ok, o Michael Jackson, ele levava-os para a cama deles para contar histórias. É uma coisa linda. Não, Abel, eu aqui Eu estou aqui a completamente fazer lado. aquele papel, mas eu concordo exatamente contigo. Eu acho que nós numa estamos cada vez mais paranoicos totalmente com fodida da cabeça, que não se pode completamente. ver nada. Claro que acontecem problemas, mas acho que Sim, sim, eu também sou de acordo que, porque não, um homem de 40 anos não pode ter uma relação Sim, de amizade eu com uma miúda de 8 sou de anos. acordo e acho que o que o Guilherme falou tem Mas toda eles a falam de razão. sexo, não é? Eles falam de sexo. O Epá, problema brilhantemente, pá, essa cena está genial, meu. É Só porque que- ninguém só que- sabe o que é, meu, percebes? Assim, Exatamente. é essa, ninguém Essa, sabe o que meu. é essa merda, É que a meu. ingenuidade deles é compatível, meu. Uma criança fala de uma cegonha. Os bebés É vêm de ovos das prostitutas freiras, e- não é? Pá, coisa Ovos de linda, quê? meu. Ovos de quê? As Ovos de quê? freiras, as freiras. Ovos de... Não, Depende da tua ovos de crença. rabi. Ovos de... Exatamente. Exatamente. E se fores ateu é de prostituta. Que espetacular, meu. E eu fiquei Estás a a ter a certeza que foi encontrado num balde de cerveja, meu. De certeza. Se eu já duvidava, Essa meu. cena tá, e a descrição da miúda a falar de sexo está tão fixe, meu. Go to do the sexing, não é? And grabbing. Opa, tá. Lá está, porque é a tal questão de juntar ingenuidade com cenas que são supostamente para adultos, mas que até pode saber crianças que não têm visões muito diferentes daquela miúda. Porque de facto há crianças que podem ter acesso a este tipo de conteúdos, digamos assim, não é? Que não é para a idade delas. Estamos aqui a falar de sexo, por exemplo. Eu tenho quase certeza que há aí muita criança que se calhar até já viu coisas que não devia, mais que o que nós pensámos, se Fazer calhar. confusões. E se calhar tem naquela cabeça até muito parecida com a Mary. E acho, lá está, vai um bocado ao encontro que eu disse no início, que o Gui disse primeiro até, que eu acho que ainda assim é um filme muito humano. Mas opá, não sei, ela a descrever que o vizinho não sai de casa porque tem homofobia, não é? Opá, os pormenores são tão bons, meu. O filme começar logo ela a descrever-se a ela, o narrador a descrever-la a ela, como a marca tem a cor de cocó. não é? Pá, logo no início do filme mesmo. Tal. É assim que nós vamos Sabe o que é descrever as curioso, coisas. É que o gajo tem homofobia, É lá. o vizinho ao lado dele É gay, não é é? gay, meu, e quando o gajo se vai embora, quando o vizinho se vai embora, é a única vez que o gajo sai de casa, meu. Pois é. Se calhar é mesmo a homofobia, se calhar olha. Se calhar era mesmo gay. Não deve ter sido por acaso, não é? Não A parte uma riqueza. Teoria da conspiração. Olha, por falar isso de primeiras vezes no filme, eu também achei muito fixe em relação à cor, notei logo no início do filme também, e de certeza que o DJ Ribeiro ia apontar isso, que isto é coisa para ele, Sim, para ele abordar. Que a parte nova-iorquina é toda muito dark, muito toda preto e branco, e a parte onde ela está na Austrália é toda... Castanha. é Mas castanhada, sabem que eu não é? acho, sabem que eu acho que tem a ver com aquilo que falamos ainda agora há bocadinho de ser eles a maneira como eles veem o mundo, estás a ver? Exatamente, Sim, exatamente, sim. exatamente. Mas depois, se reparares, a primeira vez, pelo menos o apontamento de cor mais forte
no mundo do Max, acontece quando ela lhe envia aquele... Pompom vermelho. Aquele pompom, não é? Pelo menos aí marcou-me muito quando ela recebe o pompom, quando ele recebe o pompom. Naquele universo todo, aquilo acaba por Mas ela também tem muito. ela também tem um travessão vermelho. Há ali uma... Sim, há uma certa ligação, não é? Sim. Mas achei engraçado isso, que aquilo é tão escuro, tão sombrio, tão... Sim, a tonalidade eu gostei bastante. E de repente, lá está, é um bocadinho na onda daquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Que um apoiou o outro. O filme até me fez lembrar um bocadinho o Vincent, do... como é que ele se chama? Tim Burton, exatamente. Sim. Fez-me lembrar um bocadinho o mood do Mas os pormenores estão muito bons, meu. A máquina de escrever enquanto personagem, o peixe, o facto dele ele não conseguir mandar-lhe a carta, tirar o martelo do M, mandar-lhe o martelo, opá, eu achei isso tudo muito bom. E depois anda-lhe a escrever cartas sem M's, não é? Sim. Eu lembrei-me de outro pormenor que, apesar de não ser tão relevante como esse em termos de mensagem, mas achei muito engraçado, que é o primeiro peixe que tu ouves falar no filme, do Max, chama-se Henrique VIII. E eu achei, na minha inocência, que era por causa do rei, do Henrique VIII, não é? E depois assim, o Henrique IX, ele sempre chamou Henrique ao peixe. E foi mostra bem o alinhamento Certeza que ele ou fazia o mesmo ou conhecia alguém que fazia o mesmo, porque é mesmo daquele tipo, daquele género de pormenores. Pormenor delicioso. Que fazem sentido, não é? O que é, caralho, o peixe é daquele tipo de, os animais que tu tens muitos porque morrem muito facilmente. Sim. E tu só dás o mesmo nome e dás a coisa como nos reis. Por isso, sim. Isso acho que é das coisas mais difíceis que um escritor consegue inventar. Eu não estou a dizer... Inventar é as coisas mais difíceis. Por isso é que tem um valor tão grande. E ter um filme que está basicamente repleto de pérolas desse género é um oásis. Sim, o filme está recheado de pormenores sim. muito bons, não é? Nesse aspecto eu acho que, não sei, e a vida é assim. Está muito bem escrito. Repara, se tu descreveres a tua família, tu vais descrever a tua família e vais-te a perceber que é nesses pormenores que estão as cenas mais importantes, transparecer mais personalidade nas pessoas. Exato. O meu avô chamava ao peixe não sei o quê. E depois o peixe morreu, chamou-lhe não sei o quê segundo. Mostra tudo. Mostra muita coisa que tu não consegues explicar. Yeah. Não é do género, ele é cabisbaixo, ele é muito carrancudo, ele faz isto. Não, cabisbaixo e carrancudo não querem dizer nada. Ao lado da forma como ele fuma, da forma como ele se senta, da forma como ele fecha a porta e não quer falar com ninguém. Yeah. É o comportamento. Eu achei, pronto, isto é um bocadinho voltar atrás, mas eu achei também, nesse sentido, Gui, delicioso o pormenor dela falar o pai tinha duas características. Uma era o hobby, que era lá... empalhar os animais, a taxidermia, e o outro era a outra característica era fazer saquinhos de chá há não sei quantos anos, meu. E ela queria casar com o Earl Grey. Exatamente, que era o homem do chá, por causa do chá. E a forma como a mãe morre, achei genial. Ela bebe, ela treme, ela é doente, ela é cega, ela vê mal, não é? Não é cega, mas vê mal. Ela está a chorar a morte do marido, no sítio da taxidermia, confunde o álcool com o formol, ou lá o que é, e vai desta para melhor. Eu acho isso genial, meu. Isso não é fácil. Isso ou surge de repente, ou é muito trabalho e muito brainstorming. Sim, não pode surgir de repente tantas coisas, não é? Tantas coisas não, mas o clique... Sim. Que constrói aquele trama, aquele pedacinho de trama. Mas eu acho que a narrativa devia também tentar resolver alguns problemas, percebes? Eu aprecio muito isso no filme e na escrita dos filmes. É quando as personagens estão metidas ou as circunstâncias da vida. Por exemplo, eu estava a ver o filme e estava a reparar que a rapariga estava a ter uma infância... horrível, não estava a ter uma infância no fundo. Sim. E até me lembrei um bocadinho do filme Matilda. E eu pensei, ok, ela agora vai então usar este amigo, vai arranjar aqui uma escapatória, um amigo, até quase um amigo improvável, e vai acabar por a coisa acabar por se resolver. E até começou assim. Só que eu acho que o guião deste filme
está sempre a empurrar a história defraudar. para o mesmo sítio, está sempre a empurrar a história. Mas, A parábola Ribeiro, da narrativa, ou seja, a evolução da história, aquilo atinge um pico e de repente cai. Atinge quase outro pico e de Mas repente olha uma cai. coisa, cai, Ribeiro. cai, cai. quando Acaba tu por- pensas que a história pode terminar de uma forma bonita, como muitos filmes terminariam, ela casar-se com o vizinho gago. Ela dá-te um estalo Ela na ser, cara, uma não é? ela ser uma escritora conceituada e ser reconhecida e acabar tudo bem. O filme diz: não. Ele fica fodido com isso. O vizinho não é um casamento perfeito. Mas depois que raio. Depois eu percebo aí aquela. Ok, resolveu aquele problema da aparência dela que deu-lhe mais confiança. A parte também não académica, funcionou. ela aquilo também não era um utilizou, problema. ela utilizou as cartas que trocava com o amigo até para fazer a sua tese sobre o Asperger. Aí eu até pensei, ok, ela agora vai ser uma pessoa que vai acabar por pegar na vida dela e dedicar àquele problema do Asperger, estás a ver? A tentar curar as pessoas. E ela depois deixa-se afetar pelo correspondente dela, não é? Uma pessoa doente. Sim, porque ela faz Com tudo por Asperger. ele, não é? Ela está a fazer Mas tudo o que por me leva ele. a pensar, o que aí me levou a pensar é, esta pessoa também tem uma doença mental. Isto são duas pessoas, no fundo, que infelizmente, apesar de uma ter tentado muito, acabam por ter uma doença mental. E a vida delas acaba por ser condicionada a isso. O que tu estás a chamar de doença mental na fase da gaja Não, é a ligação que ela tem ao gajo. É não porque uma tens doença aquela, mental, não. porque tens até aquela cena em que ela tem os livros todos e Eu ela concordo com o Ribeiro, eu acho que ela tem uma perturbação, ela claramente. tem uma perturbação, eu acho. Então ela destrói tudo e depois acaba por ir pelos caminhos nem que da seja mãe. pela educação ou pelo... O filme terminou. Claro, Eu acho mas que isso ela, é influência da ela infância, entra não numa é? depressão. O filme terminou. Exato, uma Ela entra numa depressão. Sim, Acho mas que é esse- a depressão é uma doença mental. É uma Sim, mas acho que é esse o termo que Ela- é aquilo- vocês estão à procura. Ele sofre de autismo. Ela entra numa depressão. Sim. Ele sofre de autismo, é uma coisa mais clínica. Ela, pelas condicionantes a que foi Ela tem um submetida... transtorno Vocês não Entra depressivo. numa Ela tem Vocês um não viram transtorno depressivo. a infância que esta criança teve? Vocês queriam que ela crescesse normal da cabeça? Pá, porque percebe? não? Porque não? Há pessoas com problemas piores, não é? E é Ah, possível. Ribeiro, Ribeiro, por amor de Deus, não é? Epá, eu não vou isso por não aí. quer dizer quer dizer, nada, Ribeiro. Sim, Eu- quer eu- dizer, eu- depende muito, claro, da tua configuração psicológica, não é? Da maneira como tu Então, lidas se- com... Se ela tem os pais assim, vive no meio da merda, tu garanto, meu, muito dificilmente, eu não sou psicólogo, nem nada, nem psicanalista, nem nada dessas merdas, mas... Atenção que isso anda a dar problemas. Hã? Não. Cuidado com isso dos psicólogos e Não, e não sou. análises muito- Não vou fazer análise, mas há uma coisa que eu acho que é certa, que É é o Gustavo Santos. se as pessoas que normalmente as pessoas que têm que a infância, quer tu queiras, quer não, influencia na forma como tu vais crescer e vais ser na fase 100%, do resto da tua vida, 100%. mas isso nem há dúvidas aí sequer. Isso tu não tens, se tu tens uma infância de merda, muito dificilmente vais ter uma vida porreira ou vais ter pelo menos estabilidade mental. Pá, eu não Inicial. Eu acho que Posso não é trabalhar tão- nisso. Podes trabalhar Não é nisso, tão sim. linear, mas é uma base. É uma base que depois Sim, tens mas de trabalhar. depende Bel, muito e da depois, forma e depois não é como só tu isso, ligas. não é? Depois a personagem é a personagem. O que é que estamos a falar? Estamos a falar aquela personagem poderia ter reagido melhor, podia ter. Claro, meu, mas isso Não era é? um Quer filme, dizer, isso depois é o ficava um quê? filme banal, meu, ficava um filme que era igual aos outros, não é? É um Eu filme acho sobre aquela que personagem. tudo se resume ao que será, não é? É aquela cena, por isso é que eu disse que para mim é a melhor cena, que é, há pessoas que por muito que façam, a vida vai-lhes sempre dar bofetões, meu, e vão estar sempre a foder. Depois no fim não sabemos se ela vai ficar melhor ou pior. Eu espero que não, eu espero que façam eu- Mary e. o que eu ia não sei como é que chama concluir- o filho, não é? O que eu ia concluir é, Exato. eu quando vi o filho com a marca na testa, eu acabei por ver um bocadinho quase a continuação da história. Eu Pois. comecei a pensar, ok, se ela vai voltar àquele buraco outra vez, aquele miúdo vai ser, não é? Por muito Sim, mas ela provavelmente. Ela Se as tira coisas a são assim tão marca lineares. ela tira a marca e depois arrepende-se. Porque a marca nunca foi problema, não é? Pois. Exatamente. E é aí que ela entra na depressão, supostamente. É espetacular. No meio disto tudo, nós estamos a falar de coisas tão tristes, tão negras, de coisas, de problemas, de doenças. E isto é um filme de stop motion. Eu acho isso
Genial, meu, acho isso fantástico. Mas isso são bonecos. Desculpa, isso São bonecos. Isso É é arte uma da coisa, animação. isso é uma coisa que eu devo te dizer que acho que é um bocado preconceituoso da tua parte. Porque é um comentário que a mim nunca me passaria a fazer. Eu sobre este filme. também não. Porque para mim é Não, natural. Para mim é natural. Eduardo, Eu acho que... eu estou-te a dizer que um filme de animação não tem necessariamente de ser uma coisa como muitos deles são. Pois, uma eu coisa sei. muito leve, muito fantasiosa, etc. Eu estou-te a dizer que sei. eu gosto muito de animação, valorizo muito, e isso era uma coisa que eu queria realçar. Não, mas isto, acho Que que é quase, está acho que é quase tu dizeres, extremamente bem feito, isto, está bem isto é espetacular, esta pintura é espetacular, apesar de ser um grafite, isto é quase dizeres isso. Pois, não estás a perceber? Isto É como dizer, existem bandidos de qualquer raça, percebes? Pois eu sei que existem, meu, eu sei. Estás a desvalorizar Não deves muito dizê-lo. a minha opinião relativamente à animação. eu acho que a Eduardo. animação neste caso é um bocadinho o estilo que ele recorreu para contar a história. Estás a desvalorizar muito. Eu estou Olha, aqui a o dizer... João César Monteiro, Isto é um filme o João stop César motion, Monteiro no Branca de filme Neve de retirou a animação imagem, fantástico. retirou a imagem e fez o primeiro podcast de filme. Exato. É o Olha, Branca de Neve. sabem onde é que vocês podem ir todos? Todos juntinhos? Não, Não. mas eu percebo o que está a dizer, que normalmente a animação as pessoas recorrem à animação para fugir um bocado da cena real, não é? Para exagerar bocado... as cenas, para contar outro tipo de histórias. E neste caso, o que o Guilherme está a dizer, e eu concordo com ele, e no Anomaliza acaba por ser quase a mesma coisa, que é a animação, claro que é uma forma de mostrar e de contar a história, mas acho que ainda, por ser um problema tão humano e tão real, é fixe de ser uma animação, porque normalmente as animações são... E ao mesmo tempo... são animais que falam, Espera, essas merdas. estás a falar... Eduardo, estás a dizer que é preconceituoso. Espera. Abel, estás a dizer em relação a isso, estás a falar da animação que está no circuito comercial. Claro que se estiveres a falar dos Zootopia ou o Animaliza foi o único diferente que surgiu nos últimos tempos. Mas é lógico que se fores falar da animação que vai para o cinema, é sobretudo filmes infantis. A animação que eu Eduardo, vejo... Eduardo, espera, é uma coisa. Também com o que eu estava a dizer... Com o que eu estava a dizer, acho também é é injusto. isso que eu te estou a dizer. Este também é não vês no cinema este filme, estás a perceber? Eu não sei se ele saiu cá nos cinemas ou não, e é um tipo de filmes mais raro. É um filme que vemos muito mais raro, é um tipo de filme que vemos muito menos vezes no cinema. Mas existe toda uma palete de filmes de animação que são para adultos e que são fortes e que são como este filme, que têm mensagens muito mais profundas mas não são tão comuns, o Amor em Las Vegas, no circuito comercial. Não são tão também no comuns, circuito comercial, mas também no circuito comercial vês muito, mesmo os filmes de live action são muito menos profundos do que aqueles que tens visto neste podcast. Estás a perceber? Claro que se fores analisar o Batman vs Super-Homem, eu posso te dizer a mesma coisa, percebes o que eu quero dizer? Se tiveres a ter mas eu estou a dizer isto porquê? Porque acho que o comentário do Guilherme não é assim tão descabido quanto isso, é só por causa disso. E há uma coisa, Eduardo, deixa-me continuar, deixa-me elaborar naquilo que eu estava a dizer. Dá-lhe. Se eu não falasse nisto, nós ainda não tínhamos falado uma única vez na arte da animação, propriamente dita. Falámos da cor, uma vez. Sim. O facto de eu ter referido este comentário fez-nos reparar que o filme é animado. Isto é uma arte fantástica, difícil, como tu saberás, como tu se calhar sabes muito melhor que eu, que acho que tem que ser reconhecido e devíamos falar um pouco sobre isso. Bravo. Podes falar sobre isso. Eu não estou a dizer que não podes falar sobre isso. O que eu parte acho, do preconceito... exatamente. O que eu acho que é injusto eu tu acho dizeres. Que foi atenção que... um bocado a mais. Não, porque tu dizes... Apesar de ser um filme de animação... É aí que está o preconceito, percebes? Apesar de ser um filme de animação... É um filme que fala de coisas muito sérias e de coisas muito importantes. É um filme que fala de emoções muito profundas. O que eu estava a querer salientar, e posso não ter expressado da melhor maneira, é que nós falámos disto, e foi ao contrário que eu formulei, nós falámos disto tudo com um filme de animação, ok? É interessante, é como se elevasses estes temas todos ao nível difícil. É como que vamos fazer um filme, mas na dificuldade extrema. Ok? E faz segundo a segundo. E faz 2 segundos por semana. Durante 50 e tal semanas. E faz um filme com esta temática. Com este peso. Com esta relevância. Sim, Gui. A única coisa que eu estava a querer dizer é que isso não é um handicap. Estás a perceber? O Vincent... Eu acho que é um handicap. O Vincent... O Ribeiro estava a falar do Vincent, por exemplo. E é também um filme de animação. Não quer dizer... Existem muitos filmes de animação com temas tão pesados como este. Percebes?
Está bem. Eu não acho que seja por isso que seja relevante o filme. Mas falar um podcast sem referir essa componente... Isso já é outra história. Essa componente artística tão grande. Vocês não vão ganhar nenhuma prenda de Natal. Pai Natal não vai trazer nada para vocês. Eu acho aquilo que eu... ao contrário... Não vais deixar morrer isto, pois não? Vamos lá. Não, eu vou deixar morrer. A única coisa que eu queria dizer é que... Olha, deixa morrer e depois mete-lhe a mão. Exatamente. Isso é muito creepy. Lucas, não... Outro gajo de plástico por fora. Não, pronto, é muito palpável. Eu consigo compreender aquilo que o Gui está a querer dizer, que apesar da técnica, pronto, não serem pessoas, parece que te sentes mais a vida das personagens, não é? Parece que transmite melhor isso. Eu consigo compreender o que é que ele quer dizer, mas eu acho que até pode ajudar ao filme o facto de ser animação. E se calhar não conseguias transmitir esta mensagem desta forma sem ser em animação. E sem ser em animação stop motion, talvez. Percebes? Eu acho que, e agora, tendo tudo dito isso, eu acho que transmitir esta mensagem com a verossimilhança que esta mensagem tem, e tu conseguires esquecer-te que é stop motion, que são bonecos, que mostra que funciona desde o primeiro segundo. Não sei, percebes? Guilherme, porque eu acho que nós conseguimos desligar o cérebro assim facilmente. Por exemplo, se tu, às vezes tu tá vendo na TV um filme que tem uns efeitos especiais muito maus e antigos, mas tu consegue desligar a cabeça e acreditar que aquilo ali... e entrar na história, na ficção, na mesma. Eu acho que isso não tem muito a ver. Eu entendo o que tu tá falando, mas não sei se tem muito a ver. Agora, o que estavam a falar de que não é muito comum haver um filme de animação sério, eu acho que é verdade, não é muito popular. Não, eu concordo contigo, Eduardo, eu tô do teu lado. Parece até um pouco ignorante falar isso, mas não é muito popular. Não é muito popular, mas aqui é que, de novo, eu tenho o problema, que eu adoraria então que o filme fosse sério, que não tivesse esse humor todo como a maioria dos filmes de animação mais populares tem. Ou que fosse um filme de humor, mas que não tivesse essa carga tão adulta, que então fosse para crianças, que fosse para ajudar crianças que têm problemas de... Ou é boi ou é vaca, não é? Não podia ser... para ti devia ser uma coisa ou outra. Não há cá misturas, não é, Lucas? Não há cá misturas, não há cá... Cada macaco no seu galho. Muito bem, vamos passar então à nossa parte das pipocas. Pipocas, pipoiucas, pipocas, pipocas de ouro. Muito bem, estamos agora na parte das pipocas, em que, para quem nunca ouviu, nós damos entre 1 e 4 pipocas aos filmes. Vamos começar pelo Luís Forte. Forte, quantas pipocas dás ao Marian Max? 4 pipocas de rabanada. 4 pipocas de rabanada. Não sei como é que funciona. Pode ser rabanadas, não é? Mas é 4 rabanadas, ok. Certo. Gigi Ribeiro, quantas pipocas ou rabanadas, ou lá o que é, tu dás ao filme? Ora bem, eu quando comecei a ver o filme achei que ia dar 4 pipocas a este filme. Percorrendo tem 3 partes, percorrendo 1h30 do filme e depois ter ponderado um bocadinho e tudo mais, vou rechear este peru de Natal com 3 pipocas. Opa! São 3 pipocas, apesar de eu ter dado muita paulada neste filme, como é Natal, não, estou a brincar. Não, acho que este filme merece uma atenção, quer pelo tema, quer pela maneira como ele está executado. Tudo bem que tem os seus problemas, temos todos. Foi com esta discussão. Foi com esta discussão. Ele está-nos a chamar durante jantares, alguém. Não sei se percebeste. Não, temos todos. Foi que esta discussão nos levou a... não era esta específica. É preconceito. Por isso, sim, acho que é merecido 3 pipocas a este filme, e merece realmente ser um filme descoberto. Porque acaba por ser quase um filme de culto, até, diria. Muito bem.
Eduardo, quantas pipocas dás ao filme? Eu vou deixar 4 pipocas no sapatinho deste filme, gostei muito. E é um filme no qual eu gosto de voltar para me relembrar de certas coisas e espero voltar lá também a vê-lo. Apesar de ser animado, não é? Apesar de Ser animado. Muito bem. Lucas Moreira e Silva, quantas pipocas dás? Qual é a tua reação a este filme? Então, não, eu gostei do filme, eu acho que retrata muito bem essas questões de problemas mentais, de pessoas que sofrem baixa autoestima e coisas assim. E as coisas negativas que eu falei aqui, elas menos me fazem não gostar do filme e mais me fazem ficar um pouco incômodo com ele. É mais por aí. Mas eu não... Eu vou dar poucas pipocas, mas são poucas pipocas com muito amor, com muita... Com muito caramelo. Muito Mas caramelo. são número poucas pipocas, Lucas. São 2 pipoquinhas. Duas pipoquinhas. pipocas. O Lucas é tipo aquele tio que é... e pronto, eu vou dar... A minha prenda é pequenina. É pequenina, mas Exatamente. Exatamente. Que vale Com muito do carinho, coração. valeu pela intenção. Um par de meias. É a intenção. Quando é? Basta um par de meias, exatamente. Muito bem, Lucas. Muito bem. Quanto a mim, eu vou dar 4 pipocas. É um filme... Está no top 2, pelo menos para já, não é? No Qual é podcast. o primeiro? Está no top 2 porque eu não sei qual é o primeiro agora. Para mim, estou a falar para mim, entre o... É o top mais bem pensado. Se é o top 2. Porque o outro não sei qual é. Não é isso. Genial, ó. Então é Eu justo. tenho, dois tenho filmes, dois, tens tenho dois no filmes top dois, favoritos tens dois e filmes não no sei top qual é o dois, melhor. Ok, Que qual é é o outro? entre Qual é o este e o outro? Truman Show, percebes? Então- Embora sejam então tinhas filmes outro. muito diferentes. Antes de vocês ridicularizarem a minha opinião e o que eu digo, vocês deviam ouvir até ao fim, não é, meus queridos? Mas pronto, vou dar 4 pipocas, o filme é muito bom. Pá, já está tudo dito. Para acabar, Guilherme, sei que estás um bocado empolgado, Abatido, mas quantas Estava lá, pipocas estava. dás? Eu gostava antes de ler uma fala do filme que eu gostei muito. Ok. Do Max diz: não aconteceu muito desde que escrevi pela última vez, tirando ser acusado de homicídio, ter ganho a lotaria e a morte da Ivy. Eu adorei esta fala e acho que resume o espírito do filme. Eu vou dar 4 pipocas ao filme. Muito bem. E assim, é o filme que teve mais pipocas, para já. Por isso está no top 1. É o espírito natalício, não é? Sim, é capaz. Está no top Tirando 1. o Lucas também não... O Lucas sentiste Natal baixou igual, a média porque a média dele é 3 e ele deu 2. Mas são 2 porque pronto, estamos Isto em também crise. ter não é? Natal, isto ter Natal ao inverno para ele... Isto é o podcast. Isto é o podcast edição de Natal / góticos. Também. Barra E Black Eyed góticos. Peas. E góticos. Ou Natal gótico. Muito bem. Para a próxima semana será o primeiro podcast de 2017 em que iremos falar sobre o filme Amour de 2012, que foi um filme escolhido pelo Eduardo. Dudu, queres dizer alguma coisa em relação ao filme do próximo episódio? Não. Pronto, com isto resta-nos dizer que podem visitar a nossa página de Facebook, que é www.facebook.com/pipocas. Façam like na página, comentam, partilhem, façam o que vos der na telha. E com isto só nos resta desejar a todos um bom Natal. Bom Natal! Bom Natal a todos. Tchau, bom Natal. Feliz Natal. E boas entradas. Que final de merda, meu. Foda-se.